Olá a todos! Olá! Tudo tem uma origem. Tudo na vida. Verdade, sim, verdade. Por isso, vamos começar uma nova série no canal em que vamos falar da origem das coisas. Da origem de algumas coisas. De algumas coisas, claro. Vamos começar a série e, se correr bem, vamos continuar a fazer filmes sobre a origem das coisas, de várias coisas. Por isso, hoje vamos começar com a origem de algumas coisinhas. Então vamos a isso. E para começar pelo princípio, vamos começar pela letra A. Vamos falar da origem da aspirina. É da casca do salgueiro que vem o princípio ativo da aspirina. A salicina e o salicilato extraídos desta árvore eram usados contra a cefaleia na Mesopotâmia 3000 anos antes de Cristo. No entanto, a aspirina foi patenteada pela indústria alemã Bayer em 10 de outubro de 1897. O químico Felix Hoffmann, com a ajuda do professor Heinrich Dresser, sintetizou o ácido acetilsalicílico para aliviar as dores reumáticas do seu pai. O nome do remédio mais popular do século foi formado assim. A vem de acetil, spir é a raiz do ácido hipírico, substância quimicamente idêntica ao ácido acetilsalicílico, e o ina é um sufixo que se adicionava ao nome de todos os medicamentos no final do século XIX. E depois da aspirina temos o Alka-Seltzer. No inverno de 1928, Hugh Beardsley, presidente dos laboratórios Dr. Miles, visitou uma redação de um jornal e viu que nenhum funcionário havia faltado por causa da gripe que estava contagiando toda a gente. Explicaram-lhe que eles tomavam uma combinação de aspirina e soda cáustica. Beardsley pediu aos seus químicos para testarem a fórmula. O químico Maurice Trenier foi mais longe e criou o Alka-Seltzer 3 anos depois. E depois disto temos o creme Nivea. Passa a publicidade. O creme Nivea foi criado em dezembro de 1911 pela farmácia de manipulação do Dr. Oskar Troplovitz, que descobriu como unir água e óleo para hidratar a pele. O eucerite retirado da lanolina e combinado com óleos, água, compostos de glicerina, ácido cítrico e essências de rosas e lírios formava o creme branco como a neve, que foi batizado de Nivea e era comercializado numa latinha amarela. A embalagem ganhou a cor azul com letras brancas em 1925. Depois da Segunda Guerra Mundial, a marca Nivea foi expropriada. A partir de 1952, a empresa Beiersdorf iniciou uma longa jornada pelos países para readquirir os direitos sobre a marca. E podemos então agora falar da origem dos cotonetes. A ideia de uma haste com a ponta de algodão foi lançada nos Estados Unidos pela Johnson & Johnson em 1921. No começo, o Wooden Applicator, uma haste de madeira com algodão em apenas uma das pontas, tinha o seu uso restrito a hospitais, na aplicação de remédios. Em 1947, o sucesso do produto fez a Johnson & Johnson lançar o Johnson's Cotton Tipped Applicator, disponível para venda direta ao consumidor e indicado para o público infantil. Em 1963, as hastes foram mudadas de madeira para plástico. E temos depois disto o Chanel número 5. A partir do seu primeiro emprego, numa loja de chapéus, a francesa Coco Chanel abriu as suas próprias lojas, tornando-se numa das mais importantes estilistas do mundo. O Chanel número 5 é elaborado com uma mistura de 60 fragrâncias. O 5 era o seu número da sorte, tanto que Coco apresentou o produto no dia 5 de maio de 1921. Mas foi Marilyn Monroe quem tornou o perfume um sucesso. Ao ser entrevistada, perguntaram o que vestia para dormir. Marilyn respondeu: apenas algumas gotas de Chanel número 5. E pronto, esta foi a origem de algumas das coisas. Estás mal disposto? Toma uma aspirina. Um Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, ok. Precisas de um cotonete? Não, Ainda bem. não gosto de usar cotonetes. Mas espero que tenham gostado. Não se esqueçam, façam like no vídeo, subscrevam, não é? Está mesmo aqui por baixo.
Está mesmo aqui por baixo. Subscrevam, não se esqueçam, é mesmo aqui. E partilhem com toda a gente. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima!